Quem? Hã? Não, já tinha dito que não vinha. Não, o Américo já tinha dito durante a tarde que não vinha. Ó Jorge, é aqui deste lado. Olá, Comandante. Obrigado por nos receber aqui nos Bombeiros de Carregal do Sal. E vamos começar por perceber quem é o Filipe. Muito obrigado a nós. É um gosto enorme receber-vos. O Filipe é um elemento do Corpo de Bombeiros do Carregal. Ingressei nesta casa em 1993, na verdade, apesar de ter sido inscrito apenas em 98. Comecei pela fanfarra, que existia na altura, que foi criada em 1993, e fui evoluindo dentro do Corpo de Bombeiros até chegar até ao cargo de comandante. Eu, na verdade, o Filipe de hoje é o mesmo Filipe de sempre. Eu gosto de ser conhecido pelo Filipe, pelo filho do Armando. Aliás, gosto muito, não tenho qualquer intenção de ser conhecido na rua pelo Filipe, que é comandante dos bombeiros. Porque o meu cargo de comandante é temporário, exerço a minha função enquanto me for permitido, e enquanto eu também puder, obviamente. E como é óbvio, também quero deixar a minha marca no Corpo de Bombeiros. E tenho a certeza que se hoje sair, deixo o Corpo de Bombeiros melhor do que aquilo que ele estava quando eu o recebi e, atenção, não estava mal. Era muito bom. Mas obviamente nós temos que acompanhar a evolução. E eu acho que nós conseguimos acompanhar essa evolução. Mas eu quero continuar a ser conhecido como o Filipe, que era o filho do Armando e o filho da Celeste, porque o Carregal também é um meio pequeno e é assim que nós às vezes somos tratados, os filhos da terra são tratados dessa forma. Portanto, ao fim e ao cabo, eu continuo a ser aquele miúdo, apesar de já ter 42 anos, mas continuo a ser aquele miúdo humilde que ingressou no Corpo de Bombeiros em 1993 e que foi crescendo até chegar ao dia de hoje, sempre com muito respeito pelas pessoas que já cá estavam e que continuam a estar, alguns, e por todos aqueles que entraram e vão continuar a entrar enquanto eu cá estiver. Porque quem está neste cargo deve continuar a ter o maior respeito e consideração por aqueles que já serviram esta casa, os que estão a servir e aqueles que vão servir num futuro muito próximo. E como e quando é que surgem os bombeiros na sua vida? Não me lembro. Aliás, desde que eu tenho memória, porque o meu pai já era bombeiro. Aliás, o meu pai, o meu tio também foi bombeiro durante alguns anos. Portanto, toda a minha família, da parte do meu pai, ingressaram nos bombeiros. E, na verdade, desde que eu me lembro, eu sempre frequentei os bombeiros. Eu lembro-me de ser pequenino, eu mais um colega que ainda hoje está nos bombeiros, que é o Vítor Ruas. Nós andávamos sempre pelo quartel antigo e um belo dia havia um incêndio e quando eram por nós estávamos dentro do carro. Obviamente que não íamos sair, não é? Tivemos que levar umas galhetas, como se costuma dizer, e saímos cá para fora. Mas isto acontecia com grande regularidade, nós andávamos sempre ali no quartel, portanto o nosso dia-a-dia, na verdade, era passado no Corpo de Bombeiros. E a vontade já lá estava a dia. E a vontade já lá estava, porque já tinha sido transmitida pelo pai, não é? Apesar da mãe não achar grande piada, hoje a esposa também não acha, não é? Portanto, eu compreendo perfeitamente que isto é uma atividade de risco. É uma atividade que deixa sempre as famílias muito, muito preocupadas quando nós saímos para a nossa missão, mas também aquilo que era antigamente, com os meios, com os equipamentos, com a proteção que existia antigamente e olhando para aquilo que existe hoje, completamente diferente. Portanto, dá-nos outras garantias de que conseguimos chegar a casa com segurança e bem de saúde. E que memórias ficam dessa infância? Tantas. A mais engraçada, no dia em que eu recebi o meu primeiro fardamento.
Antigamente, para nós ter uma farda dos bombeiros era a melhor coisa que podia acontecer. E então no dia em que nos deram indicações para levantar o fardamento, nós ficámos todos contentes. E aquilo era muito engraçado, e tenho a certeza que acontecia na maior parte dos corpos de bombeiros do país, que era irmos a um monte de fardas que o corpo de bombeiros tinha, e nós escolhíamos aquela que melhor nos ficava. Portanto, fatos de macaco, uns azuis, outros cinzentos, outros de laranja, as botas, algumas sem presilhas, em que nós tínhamos que levar aquilo ao sapateiro para arranjar, um bivac ou um boné, mas nós, na verdade, vínhamos todos contentes, com o fardamento debaixo do braço, levávamos para casa, lavávamos, cozíamos, arranjávamos aquilo, e era um orgulho imenso quando nós vestíamos a farda. E são essas memórias que realmente eu guardo desse tempo, de quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros. Era, cada vez que nós tínhamos que vestir a farda, por mais humilde que ela fosse, porque na verdade era uma farda já muito desgastada, muito usada, mas dava-nos um gozo tremendo vestir a farda e aparecer com ela envergada. Outro momento marcante foi o primeiro incêndio. O primeiro incêndio fica sempre na memória. Eu recordo-me, foi num domingo à tarde, aqui próximo do Carregal, na estrada do Sobral, numa zona na altura ainda era pinhal, hoje é só eucalipto, e foi o meu primeiro incêndio. Eu ia todo contente, ia todo feliz da vida para a minha primeira missão. Obviamente que antes disso já fazia emergência pré-hospitalar, transporte de doentes, porque na altura nós com o TAT depois já podíamos fazer esse tipo de serviços, mas como é óbvio, marca muito mais o primeiro incêndio. O orgulho de ter ido para aquela missão com a farda envergada foi tanto que eu esqueço tudo o resto. Aliás, eu não sei se eu vinha à noite, se vinha outro dia. Isso não me consigo recordar. Mas antes de começar a andar aí nos incêndios, nas ambulâncias, começou logo desde muito tenra idade pela fanfarra. Sim, comecei pela fanfarra. A fanfarra na altura tinha muita atividade, tínhamos muitas saídas. Eu comecei primeiro, porque éramos muitos, nós no primeiro ensaio, se não me engano, éramos à volta de 135, 140 elementos. Bastante. Éramos muitos. E depois, obviamente, o número foi reduzindo, mas eu ainda andei ali durante uns tempos a marcar passo, porque a nossa fanfarra, durante muitos anos, tinha os elementos que tinham instrumento, que tocavam, e tínhamos todos os outros que acompanhavam e que iam atrás a marchar. E eu ainda durante uns bons meses fiz parte desses elementos que só marchavam. Um belo dia, num ensaio, roubei o clarim, um elemento, roubei, entre aspas, apanhei um clarim de um elemento e pus-me lá a bufar. a dar uns toques. O maestro gostou daquilo que ouviu e pôs-me a tocar clarim. Pronto, isto depois foi um processo evolutivo. Na altura quem dava todos os toques era um rapaz que era o Marco Diniz, um grande amigo, que entretanto depois, passados uns anos, acabou por sair do Corpo de Bombeiros e também obviamente da fanfarra, e aí depois já fui eu que assumi o lugar dele. Portanto, eu com tenra idade comecei a ter responsabilidade a organizar formaturas. Portanto, porque fanfarra, quer queiramos, quer não, é também uma formatura, tem ordem unida e tem todas aquelas regras. Portanto, sinto-me, desde pequeno, que me sinto à vontade a liderar esses processos. E um espírito de liderança que já vem de família, porque o pai já cá foi comandante. E o espírito de liderança que vem de família, a educação que foi dada também a isso obriga. Com facilidade se consegue perceber que a disciplina não é prestar vassalagem, porque hoje em dia nos bombeiros há muito quem olhe para a disciplina, ser disciplinado, como prestar vassalagem ao chefe ou ao elemento de comando, e não se trata de nada disso. No Corpo de Bombeiros, com uma estrutura hierarquizada, verticalizada, nós temos que ser disciplinados, nós temos que saber respeitar para sermos respeitados. Porque quem está na base hoje, os estagiários ou bombeiros de terceira,
Se não souberem respeitar as suas hierarquias, amanhã, quando eles forem graduados, dificilmente vão conseguir ser respeitados porque no passado também não foram respeitadores. Portanto, e eu olho para a disciplina como uma base para o bom funcionamento de um corpo de bombeiros. Em pleno século XXI, a disciplina é necessária nestas estruturas. Porque este tipo de estrutura não funciona de outra forma. Porque tem que haver a unidade de comando. E a unidade de comando, quer queiramos, quer não, está relacionada com a disciplina. Por isso, para mim, disciplina é algo que está permanente no dia a dia. Não quer dizer que o meu pai, enquanto foi vivo, fosse uma pessoa de muita disciplina, quiçá ditador, não. Era um ser humano incrível, mas que gostava que as coisas funcionassem dentro do seu momento. Isso também é disciplina. O saber estar, o saber ser, o saber comunicar. Tudo isto é a disciplina. Portanto, isto tem que estar sempre presente. Portanto, eu lido muito bem com isso desde novo. Sim, porque lá está, foi incutido logo desde muito novo. O ex-pai e filho, não é? Porque não deixa de ser filho, entende um bocadinho que será as dores do Filho. teu filho. De um grande reguila. Houve um momento que me marcou e que me fez pensar que realmente nós nesta atividade às vezes tomamos atitudes irrefletidas. E quando nós não temos ninguém a quem dar resposta, a quem prestar contas, é tudo muito mais fácil. Fazemos as coisas realmente sem pensar. Porque obviamente tenho a minha esposa, tenho a minha mãe, mas pronto, fazia as coisas com muita naturalidade. A partir do momento que tenho um filho, desde 2018, aquele momento marcou-me. E foi um momento tão simples como eu vou a casa, eu sou ativado para ir para os incêndios de Ancião, em Leiria, naquelas semanas brutais de incêndios, e tenho que ir a casa para ir buscar t-shirt e alguma roupa para poder trocar se fosse necessário. E o meu filho estava em casa. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, ele estava dentro da piscina dele, uma piscina pequenina, estava na varanda, e ele vê-me entrar, eu vou ter com ele e dou-lhe um beijinho e ele pergunta-me, pai, para onde vais? Eu disse, olha, o pai vai para o fogo. Foi a maior asneira que eu fiz. Eu até aquele dia, e desde aí para cá nunca mais, eu nunca tinha dito que ia para um fogo, ou que ia para uma emergência, ou para uma ocorrência. Nunca. E eu, no momento em que lhe disse que ia para o fogo, ele desata a chorar. E a dizer que não queria que eu fosse. Mas pronto, aquilo aconteceu. Peguei, arranquei e fui. E lá está, e nesse dia até o meu motorista era o tal rapaz que ingressou comigo aqui nos bombeiros, o Vítor Ruas. Fomos os dois no veículo de comando. E há um momento, naquele incêndio, já quase na fase final da nossa missão, que depois íamos ser rendidos passado poucas horas, em que o incêndio tem um comportamento extremo. E obviamente nós não estávamos em perigo, estávamos numa aldeia, ficámos ali isolados naquela aldeia, o incêndio passou à volta, mas a envolvência, o cenário, fez-me pensar nas palavras dele. E aquilo caiu em cima de mim como se fosse um terremoto qualquer. Aquela imagem dele estar sentado dentro da piscina e chorar e dizer-me para eu não ir, estava ali presente naquele momento. E eu comecei a pensar, realmente, porquê é que eu venho para aqui? O que é que eu ando aqui a fazer? Ok, eu não estou exposto agora ao perigo, a situação é difícil, é complexa, as equipas estão seguras, mas podíamos estar a correr um risco tremendo agora, se algo corresse mal. E o que é certo é que eu, a partir desse dia, nunca mais lhe disse que vou para uma missão, que vou para um incêndio ou para um acidente, ou seja, aquilo que for. Tenho um cuidado muito grande no vocabulário que utilizo junto dele, porque não quero que ele, apesar de ter a idade que tem, que esteja preocupado. Porque apesar dele ainda ser novo, ter apenas 5 anos, mas já percebe perfeitamente
aquilo que é a atividade do pai, porque ele vem aqui com grande frequência. Praticamente ele passa aqui todos os dias e sabe qual é a nossa missão. Portanto, realmente, nós, às vezes, não temos a mínima noção da preocupação que os nossos familiares têm para connosco quando saímos para as ocorrências, principalmente os incêndios florestais, são aqueles que criam maior impacto. Isto tudo para dizeres que desde que foste pai as coisas mudaram? Mudaram muito. A tua mentalidade mudou? Sim, a mentalidade mudou. Tento sempre ter o meu dia muito, muito bem organizado, por forma a que consiga cumprir com aquilo que é as minhas obrigações laborais, obrigações enquanto elemento de comando, mas também obrigações enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Não é? Portanto, tento sempre tirar tempo para estar presente. Contudo, nem sempre é difícil, porque o telefone não para. Eu estou em casa, mas o telefone não para. Há sempre um outro assunto que ficou pendurado e que acaba por ser resolvido quando já estou em casa. E depois é o desgaste emocional, porque a função de comandante é desgastante. Aliás, a função de comandante é solitária. Se há função em que a pessoa tem que decidir sozinha, é a função de comandante. Porque a decisão é sempre minha. Eu posso ouvir toda a gente. Aliás, eu não tomo decisão importante, a não ser que sejam aquelas decisões diárias que tenham que ser tomadas no imediato. Eu não tomo uma decisão importante sem ouvir os meus elementos de comando. Em 100% das situações, a decisão é sempre tomada por unanimidade, ou melhor, eu quando os ouço, aquilo que eu vou decidir, pensar para depois decidir, é sempre por base na unanimidade do comando ou na maioria. Mas como é óbvio, a decisão é sempre minha. Quer corra bem, quer corra mal. Quer corra bem, quer corra mal, a decisão é sempre minha. Portanto, a função de comandante é uma função solitária. E há muita gente que não percebe isso. Olha para a função de comandante como um estatuto, alguém que está ali, tem um poder enorme sobre o Corpo de Bombeiros, sobre a gestão de homens e mulheres, que é muito difícil, gerir pessoas é extremamente complicado, mas esquecem-se que é uma função, é uma responsabilidade muito grande. E às vezes eu vou desgastado para casa, vou aborrecido com algumas situações e por vezes acabo por não dar a atenção devida à minha família por causa disso. Não descarrego, porque eu não levo chatice, não levo problemas do Corpo de Bombeiros para casa, não discuto problemas do Corpo de Bombeiros em casa, mas como é óbvio, eu ressinto-me, porque a atenção que eu devia dar ao meu filho no final do dia, não dou porque estou cansado, porque estou aborrecido com qualquer coisa. E quer queiramos, quer não, vai-se notar. E isso é mau quando acontece. E ao fim e ao cabo, isso também nos faz pensar, realmente, se é justo, se eles merecem este tipo de comportamento, se realmente devo continuar nesta função. E o que é que o teu coração diz? Então, obviamente que o coração diz para eu continuar, não é? Mas quando começamos a trabalhar com o cérebro, começam a surgir outras possibilidades. Claro que eu não quero ser eterno, até porque, como eu disse inicialmente, tenho a certeza absoluta, se sair hoje, as coisas estão muito melhores e já eram muito boas quando eu entrei. Porque o comandante que me antecedeu fez um trabalho excepcional, as direções que cá estavam fizeram um trabalho fantástico, souberam utilizar os recursos disponíveis e existentes naquele momento para desenvolver o Corpo de Bombeiros, mas nós tínhamos como objetivo continuar a crescer. E ainda é o foco. E ainda é. E continua e continuará a ser. Portanto, e no dia em que me for embora, seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 10 anos, não sabemos, porque a vida é uma incógnita, tenho a certeza que fiz o melhor por esta instituição. Mas, como é óbvio, o coração diz-me sempre para continuar. Mas hoje, com 42 anos, é uma das coisas que tens vindo a achar que é uma lacuna, o facto do tempo que predispões para a família? Sim,
para te expor à família de outros. E com falta de reconhecimento por vezes. Também é outro fator a ter em conta e que depois entra aqui nesta equação quando nós começamos a pensar com a cabeça, não é? Porque nós com a idade vamos amadurecendo, não é? E vamos juntando todas estas pedras, todos estes fatores, e leva-nos realmente a começar a pensar se vale a pena ou não vale. Claro que vale a pena, porque nós quando saímos e sabemos que vamos salvar alguém, não vamos à procura de reconhecimento. Nem de quem. E nem de quem. Isso é garantido. O simples facto de saber que vamos fazer bem a alguém, ajudar alguém, tornar a vida daquela pessoa melhor, é o suficiente. Claro que depois chegarmos a casa e a família já estar a dormir, nem sequer vemos o filho, e virmos a saber depois que até fomos criticados na nossa ação, mexe um bocadinho com o nosso ser. Mas nós temos sempre força para continuar. Até porque a família é a base disto tudo. E por isso é que eu agora a seguir te ia perguntar como é ser bombeiro. Não se explica, sente-se. Eu sempre ouvi isto dos mais velhos. Ser bombeiro realmente não se consegue explicar, é algo que se sente, porque é preciso viver. Nós costumamos dizer muito aos estagiários que isto primeiro estranha-se e depois entranha. Porque é verdade, porque nós às vezes, no primeiro dia que os estagiários caem aqui, ficam assim um bocado à toa, olham, é tudo muito, muito novo para eles, estranho, esta questão da disciplina, das rotinas, da responsabilidade, assusta um bocadinho. Mas há algo que é um facto e que nós não nos podemos esquecer. Ser bombeiro há 20 anos atrás é completamente diferente do ser bombeiro hoje. Ser bombeiro hoje é algo de muita responsabilidade. E nós, se queremos crescer, enquanto corpos de bombeiros, mas também enquanto bombeiros, temos que perceber que os bombeiros que hoje temos têm muitas responsabilidades, têm muitos deveres, mas depois quando olhamos para os direitos praticamente não se vêem. É o tipo de laranja que nós esprememos e não deita sumo. Falamos em inúmeros direitos, mas eles não se veem, não são palpáveis. Não é algo que motive a pessoa a continuar. Porque o que realmente leva os bombeiros a continuar é aquilo que eu disse há pouco. É o gosto por fazer o bem, o saber que vão ajudar alguém. É isto que nos vai motivando no dia a dia. E é isto que nos motiva desde sempre. Mas nós estamos a chegar a uma fase que temos que começar a olhar para os nossos bombeiros de forma diferente, porque tudo aquilo que eu referi há pouco, o deixar a família para trás, o ir cansado para casa, não acontece só com o comandante. Acontece com todos os bombeiros. Acontece também com os bombeiros voluntários, que estão a trabalhar no seu emprego e que saem às 6 da tarde ou às 7, dependendo do seu emprego, e que vêm fazer o seu piquete. Ou que no fim de semana deixam a família em casa e vêm fazer o seu piquete de fim de semana. E que reconhecimento é que estas pessoas têm? E sujeitos a andar uma noite inteira em missões. Exatamente, e outro dia ter que ir trabalhar. E eu pergunto, que reconhecimento é que nós temos? A sociedade reconhece. Isso é óbvio, ninguém duvida disso. Mas não chega ao reconhecimento da sociedade. Nós já debatemos isto há muito tempo, mas temos que chegar a um ponto em que temos que parar realmente para pensar e apresentarmos medidas concretas. Porque nós também, pelo facto de sermos bombeiros, estamos habituados a reagir. Ou seja, acontece algo e temos uma resposta imediata para aquele momento. Não somos do tipo de pessoa de antecipar cenários. Hoje em dia ainda não acontece muito, são poucas as pessoas que eu vejo com essa característica. Eu gosto muito de antecipar cenários. Por isso é que eu estou a falar desta questão de prepararmos o futuro. Se nós queremos continuar a angariar jovens e menos jovens para as fileiras dos bombeiros, nós temos que pensar em o que é que nós vamos dar no futuro. E como está a sociedade atual. E como está a sociedade também, não é? Porque hoje
É diferente. É completamente diferente. O folheto no café, já recruta-se, já não... Não chega, não chega. Já não é o caminho. Aliás, depende do público-alvo que nós temos. Se o público-alvo for jovem, é através das redes sociais, principalmente o Instagram. Se for para um público menos jovem, por exemplo, na carreira dos especialistas, até aos 55 anos, se calhar o folheto já é o adequado. Ou se calhar até já é o Facebook. Tende a mudar. Ou seja, temos que mesmo nós, acompanhar a evolução mesmo nós, enquanto Corpo de Bombeiros, temos que ter dentro das nossas estruturas também os gabinetes de comunicação e imagem que vão fazendo este trabalho, que vão preparando esta divulgação de recrutamento, esta divulgação de recrutamento, sim. Que cada vez mais tem que existir. Que têm que ser direcionadas para o público-alvo. Portanto, e elas têm que ser preparadas desta forma. Lá está, é o tal antecipar cenários. Porque eu quero angariar mais pessoas para os bombeiros, mas eu tenho que pensar o que é que eles querem, o que é que eles acham dos bombeiros e o que é que eles vão querer no futuro. E isto não é ser visionário. É preocupar-nos com aquilo que são as nossas reais necessidades. E o que é que nós vamos ter que dar? Há vários modelos. E o melhor modelo, se calhar, e eu acho que não estou a dizer nenhuma asneira, penso que é o modelo francês, que tem bombeiros voluntários e tem bombeiros profissionais. Os bombeiros voluntários são ressarcidos do tempo que despendem em prol da comunidade, no serviço voluntário de bombeiros. Isto é um caminho. Se calhar é começar a dar, seja por base de incentivos fiscais, seja através do IRS, seja os próprios municípios a terem alguns incentivos naquilo que lhes for possível, no acesso a estruturas municipais, darem este tipo de incentivos aos bombeiros. Ou até mesmo termos, se calhar, um subsídio de piquete. Se calhar vamos ter que chegar a essa fase, ter que dar um subsídio para as pessoas virem fazer um piquete de 12 horas. Mas também é preciso pensar que nós temos cada vez mais estruturas para combater o mesmo flagelo, que são os incêndios florestais. Mas as estruturas que foram criadas, todas elas são profissionais. Contudo, há uma que é a que dá a maior resposta, é uma estrutura voluntária. Tem EIPs, tem o dispositivo de combate a incêndios sazonal, o DECIR, e tem os voluntários. E eu pergunto, qual é a empresa que vai deixar ir o seu bombeiro voluntário para uma ocorrência, para um incêndio florestal, onde vai andar 12 horas, 14, 16, não se sabe, e vai parar uma linha de produção? Nenhuma. Então, será que não estamos na altura de também criar incentivos às empresas que têm bombeiros e que lhes permitam sair do seu local de trabalho para ir auxiliar a comunidade? O problema está da forma como se faz a análise da situação, do objetivo político ou operacional, e aqui, obviamente, sobrepõe-se sempre o objetivo político, porque é muito mais fácil resolver problemas, neste caso em concreto, criando forças, porque é imediato. Não é? Isto é como resolver o problema dos incêndios florestais. O problema dos incêndios florestais não está nos bombeiros, como muitos relatórios dizem, ou como muitos pseudo-especialistas que há por aí dizem. O problema dos incêndios florestais está no ordenamento do território, ou melhor, no desordenamento do território. Ou é óbvio que o ordenamento do território, para ser resolvido, não se resolve em 2 dias nem em 3. Vai demorar os 40 anos de abandono que nós tivemos. Nós vamos precisar de mais 40 anos para resolver esta situação, que criámos durante 50 ou 40. E que tende-se a repetir, não é? E que tende-se a repetir, claro que sim. Portanto, é muito mais fácil criar estruturas de resposta ao combate aos incêndios florestais, porque isso é logo imediato e é visível. Portanto, isto é a decisão política, porque o que devia ser era a decisão operacional. E será a melhor decisão? A que têm tomado a criar forças em vez de resolver o problema das forças já existentes? Não, se calhar chegamos a esta conclusão que, com os recursos existentes que nós temos nos bombeiros voluntários, que não são aquilo que eram há uns anos atrás, que falava-se no número de 40 mil,
Hoje são menos, 23 ou 25 mil, não me ocorre agora bem o número. Porque muitos não podem ser, porque ingressaram nessas forças também. Exatamente. Ou, alguns até estão em dupla função, não é? Portanto, nem podem estar num lado, nem podem estar no outro. Obviamente que vão estar na força profissional. Claro, é quem Não podem exercer a sua função voluntária. Se calhar, se nós tivéssemos todos esses incentivos ao voluntariado e os incentivos junto às empresas para os libertarem, para dar a resposta, teríamos o problema resolvido. Porque, na realidade, em França é isso que acontece. E França também tem incêndios florestais. E responde também com bombeiros voluntários. E se calhar com menos forças existentes. Sim, com menos forças Isso também existentes. é a realidade, mas se calhar... Sim, com menos forças existentes. Sim. Tem sapadores florestais e tem os bombeiros. Nós temos vários. E tem também uma estrutura militar. Mas isso, a estrutura militar... É inerente ao país. E é obrigatória, se não me engano, por causa do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Penso que se tem que ter uma força de resposta nas grandes situações militarizada. E já eram existentes. Claro. Não foram criados. E neste percurso de 25 anos, como é que descrevias esta caminhada? No caso dos bombeiros de Carregal, uma evolução positiva. No caso dos bombeiros portugueses, não é homogénea essa evolução. Se calhar chegamos ao ponto de termos que decidir se há corpos de bombeiros que se devem manter abertos ou não. Porque nós estamos a perder cada vez mais pessoas no interior do país. Automaticamente, se perdemos pessoas no interior do país, perdemos também bombeiros. E se calhar a resposta nesses territórios terá que ser diferente. Teremos que passar para um sistema intermunicipal, por exemplo. Nós hoje temos municípios com 4.000 habitantes. São grandes, as localidades são distantes umas das outras, mas será que esse corpo de bombeiros dá a resposta ideal àquele território? Se calhar não. Portanto, o crescimento dos corpos de bombeiros em Portugal não foi igual em todo o lado. Uns conseguiram evoluir mais, outros evoluíram um bocadinho menos, outros nem sequer evoluíram. E eu não consigo perceber o porquê de não ocorrer essa evolução de forma homogénea. Porque os recursos estão disponíveis de igual forma para todos. Eu parece-me que tem muito a ver com quem lidera realmente as instituições. Mas também, e não só, com os próprios municípios. Agora, em suma, se nós olharmos no geral para os corpos de bombeiros, houve uma evolução positiva. Houve uma evolução não só a nível da formação, apesar dela hoje ter algumas dificuldades, não chega a todo lado da mesma forma. Há dificuldade, por exemplo, no nosso caso, na formação dos TATs. Formar escolas de estagiários em alguns locais é difícil, porque não há formadores disponíveis em quantidade suficiente para dar formação TAT. Eu aproveito para te perguntar o seguinte, que é, o Filipe é formador da Escola Nacional de Bombeiros, e qual é a missão e o que é ser formador da Escola Nacional de Bombeiros, aproveitando aqui a parte que estás a falar da formação, e respondes a duas perguntas de uma só vez. A missão da escola é formar bombeiros, e é aquilo que na verdade tem feito. A escola também tem crescido, e tem que continuar a crescer, e tem que crescer, na minha humilde opinião, para uma academia, ou seja, tem que subir de nível, tem que ser para bombeiros. Para bombeiros e proteção civil. Tem que ser uma academia que dê formação como se tratasse de um instituto, Como a GNR tem a sua academia e Exatamente. outras entidades. Como se tratasse de um politécnico. Dar formação de nível 5 e até superior. E até bombeiros até ingressar lá a fazer o 12º ano, quem sabe? Claro que sim, exatamente. Portanto, o objetivo da escola realmente é formar bombeiros e agentes de proteção civil, porque todos eles vêm buscar a sabedoria ao mesmo local que aos bombeiros. Isso aí é ponto assente. Mas, na verdade, existe esta dificuldade da escola chegar aos bombeiros.
principalmente naqueles municípios mais entranhados no interior do país, ou que não possuam formadores. Isso deve-se a algumas dificuldades que foram colocadas de há uns anos para cá, por exemplo, com os DTPs, que são demasiado burocráticos, e os formadores. Alguns deles perdem imenso tempo para fazer um dossiê técnico-pedagógico, porque é muito papel, é a repetição do procedimento, porque um TAT são 2 módulos, ou seja, eu tenho que fazer os mesmos documentos para os 2 módulos, é o arquivo dos documentos, eu tenho que ficar à guarda, tenho que ficar com os documentos à minha guarda durante X anos e não os posso extraviar, mas acima de tudo é também o valor que se paga, porque os formadores recebem um valor hora que é pouco, e se não houver um aumento desse valor, nós vamos continuar a ter este problema, porque é difícil um formador sair daqui do Carregal para ir dar formação a Armamar, porque eu daqui a Armamar são 2 horas de caminho, tenho que percorrer a A24, tem portagens, portanto eu vou fazer este percurso todos os dias durante semana e meia, ir e vir. E ainda tenho o DTP todo e tenho as despesas de alimentação. Ou seja, o que é remunerado não dá para a portagens. Quando eu olho, não tenho praticamente nada na mão. E é claro, nós no início... Mais o tempo. Voltámos a falar do mesmo, que é os bombeiros por si só já ocupam imenso tempo. Sim. Aí ainda dá formação, ainda mais rouba a família. Exatamente, mais o tempo. É claro que a escola também tem feito um trabalho aqui na tentativa de resolver esta situação, que é o quê? É pegar e juntar vários formandos de vários corpos de bombeiros num só sítio para dar formação, ou seja, um sítio central que permita que o formador também se desloque ali àquela localização e que também seja mais fácil para ele para dar formação àqueles elementos todos, para criar também menos despesa para todos os envolvidos. Mas a passagem disto para módulos certificados, as UFCDs, que o obrigam por si só a ter um X número de alunos para cada formador, sim, também vai dificultar. Vai, principalmente na questão, lá está, estamos sempre aqui a falar nos TATs, porque nas outras áreas é mais tranquilo. Nos TATs, em concreto, um formador para 6 formandos, eu não estou a dizer que esteja errado, não. Eu dou formador de formação de TAT e compreendo o porquê. Mas, quando estão 2 formadores, o valor que se recebe hora é menor. Mas enquanto antigamente tínhamos um formador interno numa associação, imaginemos aqui em Carregal do Sal, que dava a formação a 12, agora precisas de mais alguém, ou seja, tens que arranjar um outro formador externo. Para a parte prática preciso de outro elemento para dar... Isto também vai complicar mais, claro, o modelo. Se os formadores já eram escassos para a missão que tinham, então passaram a ser muito menos. Têm que ser divididos por várias formações. E isto vai fazer com que as escolas fiquem mais demoradas. Achas que também se perde muitos futuros bombeiros no tempo de formação? Perde. O processo de formação é muito longo. O processo de formação é demasiado longo. O processo de formação devia ser repartido por módulos, conforme está, mas em que possibilitasse que o formando, no final de cada módulo, pudesse exercer a função para a qual já se encontra habilitado, em contexto de estágio, obviamente. Ou seja, fez o módulo de TAT, pode tripular ambulâncias em contexto de estágio. Fez o módulo de desencarceramento, pode tripular o VSAT em contexto de estágio. E assim sucessivamente. E isto para permite, tentar agarrar... Exatamente, isto permite que o estagiário vá adquirindo experiência, mas que comece a sair daqui. Conhecimento de experiência. Mas que comece realmente a sair do corpo de bombeiros, do quartel. Porque é muito difícil para eles, durante um ano, a função deles é estarem aqui no quartel, a acompanharem o serviço na central de telecomunicações. Porque não podem sair por mais nada, porque ainda não estão no período probatório, porque ainda não acabaram o ciclo de formação. Outra coisa incompreensível é o tempo que eu me vejo obrigado a cumprir para pedir um curso de TAT. Os tais 20 dias ou 21 dias, já não me lembro muito bem quantos são.
É inadmissível. Eu se tenho um formador no Corpo de Bombeiros, porque é que eu tenho que cumprir com aquele prazo? Porque, face ao tempo, ao parco tempo que nós temos, eu, porventura, para a semana, posso ter uma folga na minha agenda e permitir-me iniciar um curso TAT. E se eu tenho os formandos até disponíveis, eu poderia iniciar o curso na próxima quarta ou quinta-feira. E enviava o dossiê, certificava, ficava abria a formação, era dada a autorização e arrancava a formaçãozinha. Mas sei que há intenção, tanto da Escola Nacional de Bombeiros como da própria Liga e da autoridade, porque são as detentoras da escola, em resolver todos estes problemas, tirar esta areia toda da engrenagem para que realmente o processo formativo dos bombeiros seja muito melhor e que flua com mais rapidez. Porque só assim é que nós também vamos conseguindo motivar o pessoal que vamos tendo nas formações. Voltando à questão dos bombeiros em si e passando a parte da formação, evoluímos muito também nos recursos, nos meios operacionais. É verdade, continuamos a ter veículos com muitos anos, continuamos. Não há um plano de reequipamento dos corpos de bombeiros, não existe, existiu até há uns anos atrás, deixou de existir completamente, não se percebe muito bem porquê, mas o que é facto é que os bombeiros continuam a dar resposta com veículos, em alguns casos, obsoletos. Ou nós olhamos para o parque automóvel dos bombeiros portugueses e é antigo, muitos veículos são antigos. No entanto, fruto da nossa gênese que temos, de associações humanitárias, oriundas da sociedade, sempre soubemos viver com pouco. E este viver com pouco... Com pouco se faz muito, não é? Exatamente. Leva-nos a quê? Leva-nos a andar sempre ali a paparicar, a reparar, a aprimorar os veículos que são velhos, que já deviam estar aqui. Não é? Agora não há espaço para cá meter mais, mas deviam estar aqui ao lado destes. Porque alguns já mereciam a reforma, só que não há outros para substituir. E temos que, o Estado Central tem que pensar num plano de reequipamento dos bombeiros, porque essa responsabilidade não pode recair sobre as associações humanitárias. Mas aí se calhar voltamos a bater naquilo que estávamos a debater há um bocado, que é, se calhar a criação de mais profissionalismo, mais entidades para fazer a mesma coisa, houve um investimento nesses meios e lá está, mais uma vez os bombeiros ficaram um bocadinho esquecidos no meio do percurso. Verdade. Agora vamos ter aí uma entrega de 80 e poucos veículos, não é? E eu pergunto, nada contra, nem sei quem vai ser o construtor dos veículos, mas estamos a falar de um concurso. Ora, todos sabemos que os concursos vencem o mais barato. Se vence o mais barato, é porque alguma coisa tem, não é? Consta-se que, se calhar, os veículos que vão ser entregues não são os mais adaptados à função de bombeiros. Todos sabemos que os veículos adaptados à função de bombeiros são alguns. Não quero estar aqui a falar em marcas porque ninguém me paga para isso, mas nós sabemos quais são. Sim, porque andam no mundo dos bombeiros. Mas se calhar o valor que foi atribuído para o preço final de um veículo já depois de pronto, não chega, ou é quase o valor total para comprar só o chassi desse veículo, que nós estamos a pensar. Mesmo aí, nessa questão dos concursos públicos para reequipamento dos veículos, as coisas têm que ser pensadas de outra forma. Porque estamos a falar de dinheiros públicos. E eu, quando falo em dinheiros públicos, estou a falar do meu, do teu, do dinheiro da sociedade civil, dos contribuintes. Então eu tenho que justificar como é que faço o investimento desse dinheiro. E a melhor forma... E que justifique. E a melhor forma de justificar é, ok, eu estou a comprar um veículo que me vai custar 250 mil euros. Mas eu sei que aquele veículo me dá garantias. Não quero dizer que os outros que vêm aí que não possam dar. Acredito que sejam capazes de o dar. Mas se calhar não têm a robustez nem as condições que deveriam ter para dar o conforto e as condições necessárias. Também não adianta entregarem um veículo aos corpos de bombeiros em que ele funciona 2 ou 3 ocorrências e depois é um prejuízo. Claro. Não é? Porque depois acaba por ser um prejuízo, um reinvestimento. Exatamente. Em reparações.
fruto dessa falta de investimento, de plano de reequipamento de veículos, temos também outra grande lacuna, que é os poucos concursos, ou os poucos valores que são atribuídos para a aquisição de veículos para bombeiros, são todos direcionados para incêndios florestais. No entanto, tivéssemos incêndios florestais. A nossa missão não são só incêndios florestais. Nem trabalhamos só no verão. Nem trabalhamos só no verão. Portanto, é preciso também criar um plano de reequipamento para veículos de encarceramento, para veículos de abastecimento e para veículos urbanos. Combate a incêndios urbanos e industriais. E não existe. Nós, por exemplo, no nosso caso, naquilo que diz respeito à frota de incêndios florestais, estamos confortáveis. O veículo mais velho é um rapazinho da minha idade, tem 43 anos, não é? É um rapazinho que está ali, nós olhamos, parece, é como o vinho do Porto, quanto mais anos tem, mais novo ele parece, lá está, porque andamos sempre a cuidar dele, sempre a tratá-lo como deve ser, que é para ele se manter funcional, mas não temos um VUSI. E atenção que eu não quero um VUSI daqueles grandes que não me cabem nas ruas, mas se calhar preciso de um VUSI como um veículo até 7.500 kg, para mim chega-me perfeitamente. Eu preciso de um veículo funcional. Só que esse veículo funcional custa 275.000 euros. Ou perto disso. Que a minha associação é que tem que financiar esse veículo? Ou a minha Câmara Municipal, sozinha, é que vai ter que financiar esse veículo? Então não há quadros comunitários para estes meios? Eu acho que há. Porque basta nós pesquisarmos na internet e verificamos que países como a Alemanha, como a França, como os países nórdicos, têm veículos urbanos e nós, se ampliarmos a imagem, vemos lá na parte de trás ou à frente o símbolo da União Europeia. Significa que foram adquiridos com fundos europeus. Então, porquê é que nós não fazemos a mesma coisa? Não nos chegaram cá. Ou se calhar não há a competência para os fazer chegar. Ou isso. Mas não mudando então aqui o nosso foco, começa com um elemento de comando, se calhar bastante novo. Sim. Através do pai, na altura ainda era o seu pai que estava cá no comando. Como é que surge isso? Conta-nos um bocadinho do seu percurso. Foi em 2007, após um período conturbado que existiu aqui no Corpo de Bombeiros, o meu pai foi nomeado comandante. Ele já era adjunto. Eu, quando entro para os bombeiros, em 98, ele já era adjunto de comando, depois, entretanto, foi subindo nos cargos até segundo comandante, e em 2006 ele passa para comandante. Nessa altura, ele fez uma auscultação ao Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros escolheu nomes para compor o quadro de comando. Para segundo comandante foi o Luís Borges, que hoje já não está cá, e para adjunto de comando, o primeiro nome que saiu não foi o meu, eu era o segundo. O primeiro nome que saiu foi o do chefe Rodrigo Paes, por acaso é meu primo, um rapaz impecável, e ele disse que não queria, pronto, ali uma história engraçada, e acabou a dizer que não queria e não aceitou. Entretanto, o segundo nome era eu, e o Corpo de Bombeiros disse, ok, o chefe Rodrigo, ele não era chefe na altura, salvo erro era bombeiro primeiro, não quer, tem que ser o segundo. E fizeram um bocadinho de pressão para que eu aceitasse o cargo. Eu também não queria. Que eras bombeiro na altura? Era bombeiro segunda. Eu não queria o cargo na altura. E não queria o cargo na altura porquê? Não era porque não me sentisse capaz. Tinha 25 anos. Não era que eu não me sentisse capaz. Na altura já era formador, de TAT, mas era o filho do comandante. E sabemos que nestes meios pequenos as pessoas têm tendência a confundir as coisas. Por isso é que eu no início disse que eu gosto de ser conhecido pelo filho do Armando e da Celeste e não pelo Filipe, que é o comandante dos bombeiros, que é para as pessoas não confundirem. Porque se eu tiver que ir a um café e beber umas cervejas com os amigos, as pessoas olharem para mim como um cidadão comum. E fruto dessa confusão que as pessoas às vezes fazem, ela existe também dentro dos corpos de bombeiros.
E depois, em alguns casos, não era o caso do Corpo de Bombeiros de Carregal, porque o processo foi claro e toda a gente sabia, concordou com o meu nome, mas eu, pronto, tinha algum receio que lá fora se dissesse, foi ele porque era o filho do comandante. Depois lá de alguma insistência, lá acabei por aceitar e aqui me vou mantendo nesta vida. Portanto, infelizmente tive só um ano com o meu pai no comando, porque ele acabou depois por falecer. Portanto, eu fiz o processo formativo, eu fui nomeado em março de 2017, em 25 ou 24 de março de 2007, e o meu pai faleceu em 1 de dezembro de 2008. Portanto, ele, efetivamente, ele foi comandante ativo durante meio ano, mais ou menos. Meio ano, 8 meses, porque depois, quando surgiu a doença, ele praticamente já não voltou a ativo. Portanto, eu tive muito pouco tempo no comando, em conjunto com o meu pai. Depois disso, portanto, houve uma sucessão natural das coisas. Em 2009 veio o comandante Miguel, que trouxe uma dinâmica brutal ao Corpo de Bombeiros, que soube aproveitar muito bem as oportunidades que lhes foram dadas. É uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, sabe muito de bombeiros, aprendi muito com ele, e conseguiu fazer um excelente trabalho que está à vista de toda a gente, e eu não posso negar, usufruo obviamente desse trabalho e aproveito os ensinamentos que ele cá deixou para continuar a levar o Corpo de Bombeiros a um patamar onde nunca esteve. Depois o comandante Miguel é convidado para a autoridade em 2017, peço desculpa, em janeiro de 2017 é convidado para a autoridade, pronto, vai para a autoridade e eu fico aqui à frente do Corpo de Bombeiros. Portanto, entre a saída do comandante Miguel do Corpo de Bombeiros, eu ainda trabalhei no aeroporto de Lisboa durante 2 anos e pouco. Foste pioneiro? Exatamente, fiz parte das primeiras equipas da Falck a trabalhar no aeroporto de Lisboa, quando a saída do Regimento de Sapadores de Bombeiros de Lisboa, e em 2000, portanto, eu comecei a trabalhar no aeroporto em dezembro de 2000, finais de novembro de 2014, trabalhei o ano de 2015 todo, e no último dia do ano de 2016 cessei a minha atividade no aeroporto. Trabalhei mesmo até o último dia, até o dia 31, até às 8 horas da noite do dia 31 de dezembro de 2016, e no dia 1 de janeiro de 2017 ingressei aqui no Corpo de Bombeiros, na equipa de intervenção permanente que tinha sido criada e que iniciou funções nesse dia. Entretanto, fui nomeado segundo comandante, ali ainda naquele espaço de tempo fui nomeado segundo comandante, e pronto, em 2017 tive que assumir interinamente, em substituição, o Corpo de Bombeiros, e em 25 de março de 2018 assumi funções de comandante no Corpo de Bombeiros, onde me mantenho até aos dias de hoje. E tocando um bocadinho na ferida, qual foi a mensagem mais importante que o teu pai te deixou? É difícil. Infelizmente, não teve tempo. Mas não teve tempo para deixar a mensagem. Mas teve tempo para me educar e para me deixar os princípios essenciais para ser um elemento de comando mediano, para ser um ser humano
que tem que entender os outros, tem que entender os problemas, tem que saber ouvir e tem que ter a capacidade de decidir nos momentos-chave. E isso foi o melhor que eu consegui retirar dele. Porque, na verdade, a doença foi tão rápida que não houve tempo para ter qualquer tipo de conversa e deixar uma mensagem. Estaria orgulhoso pelo caminho que tens feito aqui nos Bombeiros de Carregal de Sal? Acho que sim. Acho que sim. E tens cá o irmão também. Tenho. Para mal dos meus pecados. Olha que ele vai ouvir isto. Faz mal. Olha Não que- digo isto em jeito de brincadeira. Para mal dos meus pecados porque, lá está, aquilo que há pouco dizia. A sociedade confunde as coisas. E o facto de ele ser meu irmão, é meu irmão lá fora. Aqui dentro é um bombeiro como outro qualquer. E há momentos em que se tem que se decidir, tem que se dar a resposta, e por mais que não se goste de dar aquela resposta àquela pessoa, porque no fundo é meu irmão, ela tem que ser dada. E ela é sempre dada, da forma mais correta e para o melhor da equipa, para o melhor do Corpo de Bombeiros. E por vezes há pessoas que não entendem que aquilo que ele está a fazer, aquilo que ele está a alcançar, não o está a fazer, não o está a alcançar porque é meu irmão. Não, está a fazê-lo, está a alcançá-lo porque se submeteu àquele procedimento. Eu refiro-me, por exemplo, a um concurso de promoção, por exemplo. Eu abro um concurso de promoção, eu não abro um concurso de promoção porque é para o meu irmão. Eu abro um concurso de promoção porque eu tenho que promover aquelas pessoas. Agora depois eles que se desunhem, que lutem entre eles para poderem ascender àquele lugar. Não tenho culpa que aquela pessoa, que por acaso até é meu irmão, seja o melhor ou o segundo melhor classificado ou o terceiro melhor classificado e que vá aceder ao lugar. Há uma dificuldade que se tem em saber separar as coisas neste e no outro mundo qualquer. Sim, isso é natural na sociedade. E o Filipe falou aqui várias vezes na auscultação do Corpo de Bombeiros, que mostra um espírito de união e camaradagem muito grande aqui nos Bombeiros de Carregal de Sal. E infelizmente, e tragicamente, esta casa, esta associação, este Corpo de Bombeiros, perdeu já 2 bombeiros muito jovens, com muito para dar, que foi o caso da Cátia e do Bernardo. Sim. Na altura já eras elemento de comando, como é que Já. se viveu esses tempos? Foram tempos muito difíceis. O Corpo de Bombeiros já naquela altura tinha muita gente jovem e hoje é mais, a média de idades é mais baixa do que era naquela altura. Como devemos imaginar, isto mexe muito, e quando estamos a falar de jovens temos de ter em consideração as famílias, porque um bombeiro com 19 anos, com 20 anos, ainda tem muita influência, é muito influenciado pela família. Obriga ainda. Exatamente. E foi preciso fecharmos um bocadinho aqui dentro da nossa estrutura e funcionarmos quase como uma família. Esse dia, o dia do acidente, começou um dia estranho. Recordas-te exatamente o dia, como foi? Recordo, eles tinham saído de manhã, para ir para o incêndio. Eu não estava aqui no quartel, o meu comandante estava também no posto de comando, e eu tinha um rádio, na altura utilizava-se muito a banda alta, o ROB, e eu tinha o meu rádio do Corpo de Bombeiros andava comigo.
porque daqui ao Caramulo nós apanhamos as comunicações com extrema facilidade, mesmo em manobra, conseguimos apanhar, em alguns pontos nós conseguimos apanhar as comunicações, e os bombeiros têm sempre esse vício, de ouvir as comunicações dos teatros de operações. O que é que está a acontecer? Por isso é que às vezes temos alguns problemas com os Ciresp, porque sobrecarregamos a rede com o Ciresp. E eu trazia o meu radiozito ligado e tinha ido levar a minha mãe ali ao campo de futebol, porque ela é lá colaboradora no clube, e nisto apercebo-me da comunicação. A chamarem pelo nosso veículo, e percebi que havia ali qualquer coisa que não era normal. Gritos? Gritos, sim, e aquela comunicação do pessoal ofegante a chamar por eles, e eles não respondiam. E eu liguei para um elemento do Corpo de Bombeiros de Santa Comba, para o Nunes, liguei-lhe, porque era ele uma das pessoas que estava a fazer a comunicação, e ele atendeu-me e disse-me que se passava qualquer coisa que não sabia muito bem o quê. Pronto, eu venho aqui ao quartel para tentar perceber como é que as coisas estavam, e a primeira coisa que fiz foi ir ali à central de telecomunicações e desliguei-lhes os rádios todos. Desliguei os rádios todos que eles tinham ali ligados, porque eles estavam todos concentrados na central a ouvir as comunicações. Não é? Portanto, também perceberam o que é que aconteceu, logo no momento. E liguei ao meu comandante, que estava no terreno, e ele pediu-me que me dirigisse para aquele local específico, para a Muna, para tentar inteirar-me do que estava a acontecer. Eu assim fiz. Na altura, a minha segunda comandante, a Joana, ficou aqui no quartel, portanto, a começar a acalmar os ânimos, porque Já toda a gente queria ir. infelizmente apareceram logo fotografias na internet. Eu lembro-me, o JN, se não estou em erro, acho que era o JN, publicou uma fotografia de um bombeiro nosso, do Nuno Pereira, que ainda hoje cá está, com 5% da roupa, portanto, todo queimado. A cara estava tapada, mas quem o conhece sabia quem era. Isto, obviamente, começou logo a circular. Eu, antes de chegar ao local, já tinha pessoas a ligar-me, inclusive o meu padrinho, que está em França, a ligar-me a perguntar se estava tudo bem comigo, porque já corria a notícia de que os bombeiros de Carregal tinham tido um acidente. E pronto, depois eu cheguei lá, inteirei-me da situação, fui ao local mesmo do acidente e pronto, infelizmente tive que ver coisas que não desejo a ninguém e que marcam muito. Depois viemos embora, chegámos aqui e tínhamos o corpo de bombeiros todo destroçado, mas mesmo assim ainda tiveram a capacidade de dar resposta a um acidente de viação com encarcerados. Nesse dia? No mesmo dia, ao final do dia. Um despiste de um carro aqui no centro da vila, com um camarada nosso, com o Arnaldo, que se despistou, também transtornado com a situação, bateu ali num muro e tivemos que lá ir socorrê-lo. Como é que foi a viagem daqui até lá? Não sei, não me lembro. E a tua entrada aqui no Corpo de Bombeiros, lembras? Lembro, muito dura. Muito mesmo. Como é dar a notícia a estes homens e a estas mulheres que deixam os filhos, os pais, uma vida em casa? Infelizmente foi fácil. Eles já sabiam. Mas nunca se acredita até ser um dos nossos a dizer. Com sinceridade não me lembro. Há uma fase, lembro-me de ter entrado, estava tudo cheio de gente, havia população na rua e tudo. Nós...
nós saímos, o pessoal abraçou-se e houve uma coisa que funcionou muito bem. E é esse período em que eu saio do carro e vou lá para dentro, eu não me lembro muito bem do que é que aconteceu. Portanto, não sei se nós comunicámos, se juntámos o pessoal todo e falámos com eles, não me recordo muito. Houve uma coisa que funcionou muito bem, que foi o apoio psicossocial. Naquela altura já havia as equipas de apoio psicossocial. E isso funcionou muito bem. Nós, quando aqui chegámos, passado pouco tempo, chegaram técnicos das equipas e começaram logo a fazer o acompanhamento dos operacionais. Obviamente nós tínhamos o chefe da equipa que não teve nada, saiu ileso, que foi acompanhado logo de imediato. Tínhamos um morto, logo, que era a Cátia, e tínhamos 3 feridos graves. Foi preciso fazer o acompanhamento dos operacionais e das famílias. E aí o comandante Miguel, com uma característica inata dele, com uma frieza, e esta frieza não é uma crítica, é um elogio. É um elogio que eu lhe faço. Teve a capacidade de dividir as coisas. O que era a relação, a interligação do Corpo de Bombeiros com a família era o segundo comandante que fazia. O que era todo o trabalho burocrático e tratamento com hospitais era o comandante Miguel que tratava. E tudo aquilo que era o contacto dos operacionais com as equipas de apoio psicossocial e detectar possíveis casos de acompanhamento, era eu que fazia. Portanto, houve aqui uma perfeita definição de tarefas. E essa definição de tarefas foi o caminho para o sucesso. Mas tu também recorreste aos apoios? Sim, recorri, não tenho qualquer vergonha em dizer. Não é vergonha. Aliás, vergonha era se calhar não assumir. eu participei este ano num webinar da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil sobre psicologia nos bombeiros. E dei o meu contributo. E aquilo que eu digo é, lá está o tal processo evolutivo dos bombeiros. Os bombeiros antigamente eram homens duros, rijos, de barba rija, que não se vergavam, não choravam, não se vergavam a nada. Esqueçam isso. O bombeiro é um ser humano como outro qualquer. E o líder só é capaz de o ser se for capaz de sentir as dores dos seus operacionais, de sentir as dificuldades do operacional. Até para perceber qual o comportamento a adotar em determinadas situações. Portanto, o chorar é natural. Claro que sim. Chorar em Nem é público, vergonha nenhuma. chorar em público ou chorar em reservado é natural. Agora, nós temos é que manter a nossa sanidade, que nos permita a ter as condições ideais para continuar a desenvolver a nossa missão. E foi aquilo que eu tive que fazer. Eu cheguei a uma fase em que, fruto daquilo que eu vi, daquilo que eu presenciei, daquilo que eu acompanhei, senti necessidade de recorrer ao apoio. E neste percurso todo, qual foi a pessoa mais importante na tua vida? Já falaste de várias, perdeste um pai, tiveste uma situação trágica com pessoas que nunca mais esquecerás e se calhar um cenário que nunca mais esquecerás. Isto é inevitável não se refletir num homem, num ser humano. Quem foi a pessoa mais importante neste percurso, nestes dissabores? Também levaste com algumas alegrias, mas... Sim. Os dissabores marcam sempre nisto que é a carreira de bombeiro. É a minha esposa. É o elo mais importante. Claro que depois também a minha mãe também é importante, com a sua simplicidade, que é uma pessoa muito simples, muito humilde, acaba por dar o apoio devido e obviamente o meu irmão, porque na verdade amigos propriamente ditos, daqueles amigos do coração, eu tenho muito poucos. Sou um bocadinho seletivo nos amigos, tenho muito poucos, mas fruto também da minha forma de ser, do meu dia-a-dia, eu não tive sequer tempo Para fazer amigos.
para partilhar com eles o meu problema, a minha dor. Porque eu vivo imensamente os bombeiros, eu não frequento poucos cafés, é muito raro. Pronto, e então acabo por partilhar muito pouco com os meus verdadeiros amigos. Conhecidos tenho muitos. Aliás, eu nos bombeiros são todos conhecidos. Os amigos estão todos lá fora. Quando nós misturamos as coisas é que é complicado. Mas principalmente a minha esposa é o grande suporte. E obviamente depois a restante família mais próxima. Que também viveu contigo essa fase. Sim, viveram e não foi fácil. E agora tenho que fazer aquela pergunta desafiante a um pai. Que é? Gostavas que o teu filho fosse bombeiro? Gostava. Não nestes moldes, mas gostava. Porque os bombeiros não podem acabar. E por isso é que eu gostava. E depois gostava que ele fosse bombeiro para que tivesse possibilidade de ser um cidadão diferente, instruído para ajudar os outros, solidário, um homem justo, que tivesse a capacidade de saber identificar o bom e o mau, mas perceber que se for preciso ajudar aquele que pratica o mal, ir lá na mesma, sem qualquer problema. Mas não nestes moldes. Porque se nós continuarmos com este modelo, nós vamos perder os bombeiros que temos. Nós não vamos conseguir motivá-los para os manter. Eu desdenho-me, eu faço de tudo. Eu tento procurar todas as formas e feitios de criar incentivos aos bombeiros. Aquilo que já fomos falando ao longo da entrevista. Sim. Mas talvez quando chegue a altura dele possa existir outras condições, assim esperamos. Eu creio que sim, garantidamente que vai existir, até porque enquanto eu estiver no mundo dos bombeiros... Lutarás por isso. Sem dúvida alguma. Esperas ter tempo de dar a mensagem que tu não tiveste? Espero. Garantidamente. Aliás, digo-lhe todos os dias. Sabes o que é que o tens a dizer? Já lhe disse algumas coisas. Haverá muito mais para dizer. Neste momento acho que não será o mais indicado, apesar de ter uma noção do que lhe posso dizer, mas tenho a certeza absoluta que não será o adequado para aquele dia. Porque com a evolução, com o processo evolutivo que nós vamos ter, porque vamos ter, garantidamente que vamos ter, pode não ser ao ritmo que queremos, na altura as palavras que hoje tenho pensadas podem não ser as adequadas e as ajustadas. Algum pedido de desculpa para fazer? Sim. A todos aqueles que lidam comigo diariamente, aos meus bombeiros, porque eu sou muito picuinhas, sou um bocado teimoso, porque sei quando tenho razão e que sei que aquilo que estou a transmitir é o adequado para o momento, sou um bocado teimoso. E depois acabo por provar, obrigam-me a provar por A mais B que realmente tenho razão. Mas às vezes sou um bocado picuinhas. Não gosto de ver determinadas coisas, pronto, e por isso chatei um bocado a cabeça ao pessoal e reconheço isso e obviamente não tenho qualquer problema em pedir desculpas, seja a quem for, porque a minha educação permite-me isso. Sou humilde o suficiente para reconhecer quando estou bem e quando estou menos bem. E depois, obviamente, o maior pedido de desculpas vai para a família. Porque são aqueles que levam com mau feitio, como há algumas pessoas que dizem que tenho mau feitio, são aquelas que não passam o tempo que deviam passar comigo, tempo esse que, apesar de ser pouco, devia ser de qualidade, ou seja, quando eu digo de qualidade, terem aquilo que merecem, e não têm, porque esta vida tão atribulada de bombeiros não permite isso. A responsabilidade não permite.
Algum agradecimento a fazer? Claro que sim. Começo por onde comecei há pouco, a pedir desculpas. Eu estou aqui hoje porque alguém deu o meu nome. E esse alguém é bombeiro, ou são bombeiros. E se são bombeiros é porque me reconhecem competência. Portanto, e o primeiro agradecimento, obviamente, tem que ir para os bombeiros. Porque aquilo que eu sou enquanto representante do Corpo de Bombeiros, Enquanto pessoa. sou porque eles trabalham para isso. Porque não me vale nada pensar e pôr em prática N projetos se eles não os levarem para a frente. Portanto, o primeiro agradecimento é sempre para eles. Depois, para todas as direções que têm trabalhado comigo e que depositam confiança em mim para levar o Corpo de Bombeiros para a frente. Um agradecimento também muito especial aos meus camaradas de comando, porque me aturam, porque não é fácil. Também aos meus comandantes que passaram por aqui e que me ensinaram muito. À família, obviamente, e o maior agradecimento ao meu pai, foi quem me trouxe para cá. Alguma mensagem que queiras deixar assim de forma sucinta aos jovens? É difícil, porque eu, por mais que queira, não consigo perceber o que é que hoje está na cabeça de um jovem. Eu tenho um grupo de comunicação e imagem no Corpo de Bombeiros para me tentar fazer esse trabalho. E está a começar a fazê-lo. Mas aquilo que eu posso dizer aos jovens é tão simples quanto isto. Eles têm que perceber que tem que haver alguém que preste socorro à sociedade, à comunidade. E que hoje estamos cá nós. E este nós são pessoas que, na sua maior parte, têm 40, 42, 45, 50 anos. A menor parte destes elementos tem menos que isso. Quer isto dizer, quando estas pessoas saírem, serão muito poucos aqueles que estarão disponíveis para os socorrer no futuro. Então é bom que comecem a pensar em participar ativamente, que se inscrevam nos corpos de bombeiros, porque nós vamos continuar a precisar de mais gente. Eu sou geógrafo de formação e se nós olharmos para os últimos censos, percebemos facilmente que de há muitos anos para cá a população vai envelhecendo. Se vai envelhecendo, vai trazendo complicações e vai obrigando a que os prestadores de socorro, neste caso os bombeiros, tenham cada vez mais trabalho. Portanto, os jovens têm que começar a pensar em abraçarem esta vida de bombeiro voluntário. E eu prometo que enquanto cá estiver, vou lutar para que esses jovens que queiram vir, num futuro muito próximo, tenham muito melhores condições do que aquilo que têm hoje, para se manterem. Que também é uma preocupação aqui do centro, que é cada vez há menos jovens, cada vez fogem mais para zonas do litoral. Se bem que depois começamos a ter o reverso. Que é o que tu esperas que aconteça. Que é o que eu espero que aconteça. Nós temos hoje pessoas com a minha idade a sair do litoral e a procurar o conforto e a tranquilidade do interior. E eu espero que essas pessoas que vêm, que ainda vêm a tempo de prestar um contributo que tenham essa disponibilidade e essa vontade de prestar esse contributo. Estes anos todos, conseguirias resumir numa só palavra? Orgulho. E o que é que diz o coração de um bombeiro? Epá, tão difícil. É difícil deixarem-me sem palavras, mas... O que é que diz um coração de um bombeiro? Solidários. Obrigado.